Olá, pessoal. Meu nome é Daniel Passos Dick, estudioso, pesquisador, colecionador, comprador de CDs clássicos, melômano. E na aula de hoje nós vamos falar de um programa histórico muito bem detalhado, não só sobre Villa-Lobos, material temático, raridade, que diz respeito um pouco à trajetória dele. Inclusive, nesse material temático meu tem fotos, assim, de Villa-Lobos, de compositores, e é um material, é um texto bem interessante. Vamos lá. Heitor Villa-Lobos. O Conservatório de Música do Rio de Janeiro, embora criado quase século e meio depois da implantação do ensino da música do Brasil, deu prosseguimento às mesmas disposições, certamente mais desenvolvidas e recomendadas pelo regulamento de 1694 para as escolas jesuíticas, desde o século XVII, né, 1694. Mas se a música religiosa foi a nossa primeira escola, a partir dos princípios do século XIX, a ópera a substituiu, não com as mesmas vantagens, por certo, mas nem por isso de maneira negativa. Os tempos eram outros e a época francamente favorável ao gênero. Como consequência natural da situação, o aparecimento de iniciativas que viessem corresponder às exigências do momento seriam bem acolhidas e lograriam êxito. Nesse ambiente foi lançada a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, obra de idealistas, entre os quais avultaram as personalidades do espanhol José Zapata e Aimate, e mais uma vez a de Francisco Manuel da Silva, autor da música do hino nacional brasileiro. Foi realmente a primeira iniciativa de sentido prático fundada na ocasião, já que se propunha estimular, amparar e prestigiar valores absolutamente desconhecidos. Do estatuto da nova instituição, três pontos se destacavam como de importância capital para a música do Brasil. Dois pontos. A preparação de artistas para o teatro lírico, a exigência da língua nacional no canto de qualquer gênero, a obrigatoriedade de verter para o português todo e qualquer libreto. Se não foi uma ideia original, já que havia precedentes em outros países, teve o mérito de despertar a consciência nacional através da imposição do libreto em português. Com isso, a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional dava continuação ao costume vindo da colônia, com o qual nos ficou como herança, assim, o canto em português. A fundação do Conservatório de Música em 1841 e logo em 1857 a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional foram fatores decisivos na elevação do Rio de Janeiro em centro musical de considerável importância na época, já que fora da corte ainda não havia escolas oficiais nem iniciativas que prestigiassem ou pudessem dar carreira ao compositor brasileiro. E porque suas atividades vieram beneficiar o meio, até então carente de autonomia para se impor, foram de suma importância para a geração que surgia, mas sobretudo a Imperial Academia e Ópera Nacional, que, pelos serviços prestados, deve ser considerada como um dos baluartes da música brasileira. E se muitos compositores saíram dessa instituição, o primeiro realmente a honrá-la de forma que se tornaria duradoura foi Antônio Carlos Gomes com sua primeira ópera, A Noite no Castelo, estreada em 4 de setembro de 1861, e logo Joana de Flandres em 15 de setembro de 1863. Carlos Gomes, um compositor bem-sucedido. E assim devemos vê-lo, pois, mesmo considerando seu belo talento, temos de admitir que em toda a sua vida profissional encontrou compreensão, amparo, estímulo e oportunidades. Não devemos apenas nos deter nos momentos difíceis, a que ninguém pode escapar, mas na trajetória artística toda pontilhada de momentos favoráveis e brilhantes. Nascido em Campinas em 11 de julho de 1836, bem cedo ingressou na Banda de Campinas, da qual o pai era regente. Como executante de ferrinhos, mais tarde aprendeu a tocar vários instrumentos. A composição despertou aos 15 anos com valsas, polcas e canções, mas aos 18 já escrevia uma missa.
Sem qualquer probabilidade de alcançar uma situação compensadora na terra natal e espicaçado pelo talento e pela ambição, Carlos Gomes deixou Campinas rumando para São Paulo, para onde, na época, convergia a mocidade talentosa e idealista e de cuja faculdade saíram os nomes mais ilustres na política, na literatura e na ciência. Mas para Carlos Gomes, o Rio de Janeiro, com o Conservatório e a Ópera Nacional, era a meta ambicionada. Contando na realidade a trajetória, o início de Antônio Carlos Gomes, o início da trajetória dele, compositor, um dos compositores mais importantes da música clássica brasileira. Não chegou ao Rio desamparado. Vinha recomendado pela Condessa de Barral ao imperador, que o fez matricular no conservatório. Diplomado em 1860, logo no ano seguinte alcançou o primeiro sucesso como compositor de ópera. Dessa fase da vida artística de Carlos Gomes será preciso ressaltar a importância do meio da convivência em seus primeiros ensaios. A música que ouviu e praticou na infância e na juventude, as manifestações estudantis presenciadas e das quais possivelmente participou, não poderiam ter passado sem deixar marcas profundas. As canções escritas nessa época, todas com letra em português, são singelas, embora algumas lembrem muito a área italiana com efeitos vocais de caráter operístico evidente. Mas foram chamadas de modinha e de canção popular brasileira. Na Joana de Flandres, há alguma coisa mais que dá à ópera um certo sabor nacional ainda vagamente expresso. É certo, mas que nos parece bem significativo. O jovem campineiro, nessa altura ainda, estava muito preso à terra, seus costumes, até a sua música. Mas para a ambição justa é necessário de quem desejava vencer, o Rio de Janeiro ainda não poderia ser o ambiente ideal. Era forçoso sair do Brasil. E para isso concorreu a magnanimidade do imperador Dom Pedro II, que, embora custeando de seu bolso, premiou o compositor vitorioso através do Conservatório de Música, como um dos alunos mais distintos, enviando-o à Europa para se aperfeiçoar. Em dezembro de 1863, Carlos Gomes rumou para a Itália, onde estudou com o maestro Lauro Rossi e trabalhou seriamente para o teatro. Para alcançar sucesso nas óperas, Carlos Gomes não podia se ficar limitado só no Brasil, ele teve que ir para a Itália, estudar na Itália. Ele, ele estudou na Itália e muito do que ele compôs, do que ele tem por influência dos italianos, né? Em Milão, o compositor encontrou seu primeiro grande momento e também o primeiro título de glória com o Guarani, a ópera mais famosa dele, a Ópera Guarani. Libreto de Scalvini, baseado no romance de José de Alencar. Além da música, o argumento essencialmente brasileiro, o ineditismo do personagem central, um índio, um aspecto exótico de cenas e conjuntos contribuíram para o sucesso imediato da ópera. Mas, ou devido aos estudos ou à desambientação que naturalmente experimentou, na ópera não se nota um caráter brasileiro marcante, apesar do tema. Talvez a interpretação que veio a se tornar clássica tenha concorrido demais para esse resultado, mas apesar disso, o valor intrínseco da obra não ficou diminuído. Foi com o Guarani que Carlos Gomes se firmou como compositor no meio saturado de música de ópera da mais alta qualidade e ainda tornou conhecido o Brasil musical no estrangeiro. Por esta razão, o conjunto da obra gomesiana é o trabalho mais significativo sobre os aspectos moral e artístico, o Guarani. O Guarani, se não possui a mesma riqueza melódica e expressiva de O Escravo, nem a técnica avançada de Fosca, é e será sempre o brasileiro a grande ópera. É e será sempre o brasileiro a grande obra, a que, pela primeira vez, projetou além fronteiras a arte musical brasileira. O Guarani foi levado à cena pela primeira vez em 19 de março de 1870 no Teatro La Scala de Milão, obtendo sucesso memorável. De toda a ópera, o trecho mais vulgarizado, a protofonia, ainda não estava da obra na estreia. Havia um prelúdio de proporções modestas que o autor refundiu, transformando-o na página vibrante há muito popularizada. Ao Guarani seguiram-se Fosca, Salvador Rosa, Maria Tudor em 1889 e O Escravo, libreto de Rodolfo Pallavini sobre o argumento do Visconde de Toné, intitulado Moema.
No momento, o assunto palpitante era a campanha abolicionista com seus mártires e seus heróis. Em uma ópera que pudesse ser evidência não propriamente o índio lírico, como em O Guarani, mas o homem escravizado, sofredor, era perfeitamente oportuno. Embora não desejasse mais meter-se com bugres, embora não desejasse mais meter-se com bugres, a sugestão do Visconde de Tonnerre foi aceita. Na altura em que compôs O Escravo, naturalmente o compositor já dispunha de maior cabedal técnico, portanto maior desenvoltura, aliás, plenamente demonstrada na Fosca. E daí os efeitos novos de certas cenas e a harmonia de conjunto mais denso de algumas páginas, com prelúdio e alvorada. Na verdade, a obra gomesiana oferece surpresas bem interessantes quando bem analisada. É, Em O Escravo, muito mais que em O Guarani, Carlos Gomes lançou mão do motivo condutor e daí julgaram-no influenciado por Wagner, como se essa fórmula expressiva fosse de criação do músico alemão. O motivo condutor é processo instintivo, lógico, que Carlos Gomes, como artista de sensibilidade aguda, encontrou naturalmente em O Escravo, utilizou de forma a dar maior unidade à obra. Além do mais, esse é um velho processo já encontrado na cantilena monódica medieval. Tanto em O Guarani como em O Escravo, Carlos Gomes, embora revelando intenções nacionalistas, não prosseguiu de acordo com as normas preconizadas pela Ópera Nacional. As intenções ficaram restritas aos temas das óperas, enquanto as exigências de ordem nacional tiveram de ser contornadas em face da situação e das conveniências. Mas, em essência, a música italiana de Carlos Gomes guarda muito do colorido dos contornos da expressão brasileira. Foi a geração que veio na segunda metade do século XIX, certamente mais experiente e convicta do valor da cooperação do popular na formação da música nacional, que deu impulso e importância a uma deliberação da ópera nacional, ao valorizar o canto em português, elevado então à categoria de canção de câmara na obra pioneira de Alberto Nepomuceno. Será preciso lembrar que as primeiras canções de Nepomuceno com essa característica foram escritas entre 1894 e 1897, menos de 30 anos depois do encerramento das atividades daquela instituição, o que invalida a suposição de que, com o desaparecimento da Ópera Nacional, tudo se tenha perdido. Um período de transição, um período de transição que teria se, um período de transição que teria de se caracterizar por certa um período de transição que teria de se caracterizar por certas indecisões quanto às diretrizes a tomar. A mudança radical de métodos e critérios artísticos seria quase inútil na época em que é vista da mentalidade reinante. As modificações teriam de vir gradativamente, não escandalizando, menos ainda afrontando os preconceitos da plateia e até do meio artístico. Dois pontos. Deveriam aparecer num trecho, em pequenos. Deveria aparecer. É, as modificações teriam de vir gradativamente, não escandalizando, menos ainda afrontando os preconceitos da plateia e até do meio artístico. Dois pontos. Deveriam aparecer num trecho, em pequenas peças ou apelando para as sugestões coreográficas, sempre de efeito seguro. Assim agiram Levi, Nepomuceno e Braga, mas nem por isso Nepomuceno deixou de escandalizar quando aproveitou, quando eu morrer, eu vou em fraldas de camisa. Daí a falta de unidade no sentido nacional, é claro que encontramos na obra desses compositores de incontestável capacidade e inteligência criadora. O tema folclórico, certas modalidades do popular, apenas exploradas pelo lado pitoresco, tiveram, no entanto, o mérito de preparar uma nova fase, esta vindo acrescida de recursos tirados diretamente do popular. Ora, não seriam positivamente os músicos de formação acadêmica que estariam em condições de interpretarem. É, ora, não estariam positivamente os músicos de formação acadêmica que estariam em condições de interpretar com propriedade as expressões típicas do povo. Durante muito tempo música de classe, ou melhor, de estruturação elaborada e música popular se desenvolveram em campos distintos. Dois pontos. Um representando um meio relativamente desenvolvido, outro as forças vivas da nacionalidade. É claro que a função do povo, no caso, nunca é a de criador, mas de instrumento de adaptação, transformação e fixação.
Ernesto Nazaré, concretizando em sua obra pianística as expressões instrumentais de procedência popular, contribuiu de maneira notável para a plena eclosão da música nacional. Na história da música brasileira, sobretudo na fase final do período de transição, Ernesto Nazaré, sob o aspecto nacional, é a figura mais representativa, mais importante. Ele, certamente, embora sem o pressentir, foi um dos incentivadores do momento em que a nacionalidade como que espocou de todos os lados numa revelação surpreendente de pujança, originalidade, espírito e afirmação, impondo-se agressiva e contagiante. Formou-se naturalmente a vaga incontrolável. É. Mas vindo nos princípios do século, ainda na fase de transição, não poderia estar suficientemente preparado para logo enfrentar um movimento de renovação, que se esboçava difícil. Continuou o caminho encetado por seus antecessores, procurando conciliar seus pontos de vista com a mentalidade da época. Mas isso só até certo ponto, pois as obras desse momento já revelaram disposições bastante arrojadas. A análise dessas obras faz-nos ver as liberdades tomadas em relação à forma, parecendo demonstrar à primeira vista que, ao abordar certos planos formais, faltavam-lhe os recursos técnicos indispensáveis. Mas a isso chegaríamos se invocássemos a forma em sua estruturação acadêmica e não como resultante da lógica de criação espontânea. Não há mensagem, por mais elementar, que não dispõe de um plano ordenado, definido, vista a própria ideia motivadora trazer em si os elementos essenciais que deverão conferir equilíbrio ao todo. Villa-Lobos, quando se iniciou na composição, obedeceu antes de tudo aos impulsos da sensibilidade criadora. Por certo, por certo, muito mais próxima da lógica instintiva do que dos cânones acadêmicos. Não se restringindo às formas tradicionais, seguindo quase exclusivamente a fantasia exuberante, é possível que o compositor, mesmo após estudos sérios, não quisesse ou não mais pudesse dar novos rumos a seu trabalho. Além do mais, o anseio de alcançar rapidamente as metas visadas provocou uma certa precipitação, que não lhe permitiu opções e adiamentos. Também não era de seu feitio trabalhar o tema, explorá-lo à sociedade. Também não era de seu feitio trabalhar o tema, explorar a saciedade. Isso correspondia ao trabalho artesanal, paciente, na procura da quase perfeição. Em Villa-Lobos as ideias brotavam em torrentes, por isso o clima propício ideal seria, assim como foi, aliás, o da fantasia, da criação livre e espontânea, estendendo-se em revelações sucessivas, sublinhando, insinuando, criando quadros dentro de orgias sonoras, mas às quais não faltavam sutilezas e luminosidades. Foi nesse campo que Villa-Lobos firmou sua arte, transformando falhas e defeitos em características pessoais. E sendo assim, é fora de dúvida que encontrou um caminho muito seu, perfeitamente acorde com o seu temperamento, sobretudo com os pontos através dos quais a musicalidade e sendo assim, é fora de dúvida que encontrou um caminho muito seu, perfeitamente acorde com seu temperamento, sobretudo com os pontos através dos quais sua musicalidade se revelou. E bem analisados esses pontos se relacionam diretamente com os que vigoravam na música popular da época. O que tem interesse na avaliação da obra villa-lobiana não é verificarmos se a forma acadêmica foi ou não respeitada, mas como o compositor compreendeu o equilíbrio de conjunto e como pôs em prática. Do respeito aos próprios pontos de vista, que na verdade corresponde a uma afirmação de personalidade e independência, é que podemos concluir sobre o valor da obra em seu todo. A segunda década do século ofereceu a Villa-Lobos a grande oportunidade. Tudo lhe era favorável. As tentativas e experiências levadas a efeito anteriormente em quase todos os setores de arte chegaram a esse momento mais revigoradas, impondo-se aos talentos jovens como desafiando sua capacidade de agir e produzir. Embora a música também estivesse embora a música também estivesse incluída, bem poucos saberiam o que significava como valor nacional. A presença de Villa-Lobos então tornou-se indispensável, sobretudo
fato de dispor, como elemento de base de sua formação, das lições auridas no convívio com a gente da música, a guardiã voluntária, a obreira desconhecida de todos os tempos, que constrói sem se dar conta. Não desrespeitando totalmente os idealistas da fase anterior, Villa-Lobos, entretanto, foi forjando a sua expressão e, pelo que conhecemos da obra datada de 1908 a 1912, vemos que já o preocupava a acomodação entre o que aqui se fixara e o espírito brasileiro. Mas temos que admitir que, antes de Villa-Lobos, já os, entre aspas, chorões deveriam ter dado às peças de seu repertório interpretações e harmonia com o meio e ainda aproveitando as possibilidades dos instrumentos e a habilidade e fantasia dos executantes. A suíte popular para violão, composta de valsa, choro, shot choro, mazurca, choro e até gravota, choro, prova o que alegamos acima. Foi certamente essa, entre aspas, escola nacional que Villa-Lobos cursou antes de se lançar na composição. Ao decidir-se pelo movimento de renovação, mais que os compositores do período de transição, teve de enfrentar uma sociedade perfeitamente acomodada a certos padrões, para ela certamente imutáveis, e ainda ciosa de sua educação europeia. Não seria, portanto, de estranhar a reação oposta àquele espírito jovem que pensava seriamente em modificar, que punhava por uma arte mais condizente com a mentalidade de uma época convulsionada e que, tratando-se de música, deveria valorizar as características nacionais. Em 1922, com a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo, deu-se a oportunidade para exaltar as vantagens das proposições, sobretudo no setor musical. O plano de renovação, entretanto, não se mostrou suficientemente claro quando a linha geral, responde, se combatiam escolas e aspectos formais apenas ou se propunham adotar novos critérios em busca da valorização da arte nacional. O certo é que a palavra de ordem era modificar. No quadro geral dessas modificações, a música certamente foi o setor mais favorecido pela agitação do momento, pois houve oportunidade para apontá-la como elemento representativo da nacionalidade. Na verdade, por esse tempo, Villa-Lobos ainda não chegara àquela sutileza, àquela subjetividade para caracterizar nacionalmente a obra. Mas, mesmo assim, o esforço foi útil, pois foi possível defender a renovação que se fazia urgente e necessária. Apesar da irritação do público, da parcialidade da crítica, Villa-Lobos conseguiu êxito, como provam os jornais da época. A produção mais significativa, mais representativa sobre o aspecto nacional, viria depois com as serestas, as baquianas brasileiras e os choros, né? Escudando-se em arrogância e audácia, explorando exotismos e histórias fantásticas, Villa-Lobos foi conquistando seu lugar, ampliando contatos e amizades. Música e atitude se completaram como moldura para uma personalidade excêntrica, feita, pensada para impressionar e se impor. O êxito relativamente fácil da obra e da atuação pode ser explicado como devido à floração surpreendente das músicas nacionais em todo o mundo e à eclosão das características populares entre as chorões, os seresteiros e, sobretudo, com Nazaré, no caso, uma referência a Ernesto Nazaré. E também não lutou só, estimulando-o, amparando-lhe ideias e atitudes, acorreram a seu encontro inteligências superiores que lhe aplainaram caminhos e afastaram dúvidas e prevenções. Villa-Lobos, como Carlos Gomes, foi um homem feliz, um compositor compreendido cedo, pois em pouco menos de 20 anos tornou-se internacionalmente conhecido. E é incontestável que foi pela sua vontade, por seu esforço e, sobretudo, por seu talento extraordinário que a música brasileira se firmou rapidamente como expressão nacional. Não vindo como um remanescente do período de transição, já que nunca pretendeu continuar os mesmos processos de composição, mas como representante credenciado da sensibilidade coletiva, Villa-Lobos interrompeu o desenvolvimento natural, que poderia levar ao mesmo destino, mas em tempo bem mais dilatado, demarcou épocas. A produção mais importante de Villa-Lobos, a produção mais importante de Villa-Lobos, como já fizemos notar,
foi realizada depois de 1922, a famosa Semana de Arte de 1922, a famosa Semana de Arte Moderna de 1922, que Villa-Lobos estava lá, Mário de Andrade, Menotti Del Pica e tantos outros. Dois pontos. As serestas, em 1925, as baquianas brasileiras, escritas de 1930 a 1945, e os choros, embora começados em 1920, tomaram importância a partir de 1924. As baquianas brasileiras não representam, de maneira nenhuma, a volta ao passado, assim, o que não seria nada lógico em que Villa-Lobos, mas uma espécie de reformulação de técnica ou talvez procura de novas rotas. Mas devemos pensar que Bach, em todos os tempos, influencia que nas primeiras décadas deste século suscitou discussões em torno dessa longa presença. As baquianas brasileiras são em número de 9 e foram escritas para orquestra, para conjunto de câmara, e Villa-Lobos ainda imaginou orquestra de violoncelos e a de vozes. A todos os movimentos das baquianas, o autor acrescentou uma indicação típica brasileira e não vacilou em qualificar a forma acadêmica da fuga como, aqui, conversa. Aproximando-as todas a uma célula, que parece uni-las em bloco indivisível, apenas diferenciadas pelos elementos que as compõem. Essa mesma célula é que as identifica com o clima bachiano. A mais popular é a número 5, para soprano e orquestra de violoncelos, composta em área, que é uma cantilena sentimental de expressão bem brasileira sobre versos de Ruth Valadares Correia e dança, o martelo, com letra de Manuel Bandeira, famoso escritor e poeta brasileiro Manuel Bandeira. E há os choros, choro e choros. Villa-Lobos escreveu sistematicamente choros, aliás, como fez com as baquianas. Nesse plural, Villa-Lobos escreveu sistematicamente choros, aliás, como fez com as baquianas. Nesse plural, talvez tenha encontrado a interpretação ideal para a versatilidade da música e dos conjuntos instrumentais do Velho Rio. Considerou-a como números em série apenas estreitamente aproximados da trama estrutural livremente realizada. A Villa-Lobos era muito mais interessante e favorável à flexibilidade formal das séries, por melhor servirem à sua fantasia. Até os choros número 5, o compositor não se afastou completamente dos instrumentos mais ligados ao popular. Do sexto em diante, deu-lhes maiores dimensões, levando-os a climas capazes de abranger área mais ampla, de maneira a melhor captar as peculiaridades da música urbana. Naturalmente, não era em sua literalidade, mas em termos de arte. E assim foi prestando homenagem comovida aos músicos que lhe E assim foi prestando homenagem comovida aos músicos que lhe desvendaram os caminhos da música brasileira e deram sugestões para uma arte nova. Dois fãs. Ernesto Nazaré, Anacleto de Medeiros, este figurando com o seu, entre as rasga o coração no choro número 10. O choro rasga o coração, do qual eu tenho na minha LP, é um choro muito intenso, profundo, que Villa-Lobos compôs justamente quando ele estava em Paris, em 1924, quando ele foi mostrar o trabalho dele em Paris. É um choro muito intenso, uma obra coral, é muito bonito, vale a pena ouvir. Uma faceta muito interessante da personalidade de Villa-Lobos, o amor à criança, ficou registrado nas obras de sugestões infantis ou na dedicada à criança. Dois pontos. As Três Proles do Bebê, Brinquedo de Roda, o Carnaval das Crianças Brasileiras, que passou a se denominar Momo Precoce, quando se tornou peça de piano e orquestra por sugestão da pianista Madalena Tagliaferro, uma grande pianista brasileira, que executou pela primeira vez em 1929 em Amsterdã. Lembrando que os choros de Villa-Lobos e as baquianas brasileiras, eles são, todos eles, né, eles não são, eles foram compostos, mas cada um para um instrumento diferente. Tem uns que são para orquestra, tem outros que são para violão, tem outros, né, uma baquiana, as baquianas já são mais exclusivamente para orquestra, mas no caso dos choros, uns são para violão, outros são para orquestra, e varia um pouco, né? A campanha pela instituição do canto orfeônico, em que empolgou o compositor durante algum tempo, o levou a produzir inúmeros trabalhos de finalidade didática, assim como de cunho patriótico, como a página Invocação em Defesa da Pátria.
Na história da música do Brasil, José Maurício Nunes Garcia. Na história da música do Brasil, Padre José Maurício Nunes Garcia é o clássico, que foi precursor da música brasileira no período medieval. A maior figura de sua época. Carlos Gomes é o único compositor de ópera e o primeiro a revelar o Brasil no estrangeiro. Villa-Lobos, concretizando em sua obra os ideais de várias gerações, representa a própria música brasileira. Então, só para ressaltar, os choros número todos os choros de Villa-Lobos, não necessariamente baquianos, eles nem sempre são, alguns são tocados para violão, outros são tocados para orquestra. Nem todos os choros de Villa-Lobos são, tem uns para orquestra, outros violão, aí varia, né? Nem todos são tocados com o mesmo instrumento. Esse é um comentário que eu faço. Falou-lhes Elza Camil, segundo as palavras de Elza Camil, da Academia Brasileira de Música. Falou-lhes, na aula de hoje, sou Daniel Passos Dick, pesquisador, estudioso, colecionador, comprador. Falou-lhes, foi-lhe um prazer, sempre mais. Um abraço. Obrigado a todos.